Eu sou a Maria da equipe 1 e eu fiquei com a parte do trabalho do desafio geral que é de que forma a cultura indígena, seja no conhecimento ou técnicas, é utilizada comercialmente nos processos industriais. Bom, não podemos negar que os nativos no nosso país possuem muitas técnicas e um conhecimento imenso sobre a natureza. Isso sem nem citar essa tecnologia que é adaptada às suas necessidades. Esse conhecimento acumulado ao longo de milhares de anos foi fundamental para o começo do Brasil. Os conhecimentos dos indígenas ainda são muito utilizados na indústria farmacêutica. Há diversos produtos naturais que são usados para a base de vários medicamentos. Ou seja, até nós que não estamos presentes nesses processos industriais, nos beneficiamos desses conhecimentos e dessas técnicas, já que nós somos os consumidores desses produtos que são produzidos pela indústria farmacêutica. Concluindo, basicamente, desde o começo do Brasil, nós utilizamos técnicas e conhecimento indígena para nos beneficiar. Essa cultura indígena foi essencial para o desenvolvimento do Brasil e ainda hoje é muito utilizada na indústria, principalmente na indústria farmacêutica. Bom dia, meu nome é Ana Júlia, eu sou da equipe 1 da sala 4 da manhã e hoje eu vou mostrar alguns medicamentos de origem indígena e como você pode encontrá-los na farmácia. O tratamento de cura feito pelos indígenas é realizado pelos pajés. Xamã, por exemplo, é um médico pajé. Eles, na maioria das vezes, cheiram um pó alucinógeno que abre a floresta para os chaporis, que são entidades que auxiliam os xamãs em rituais de cura. Mas para que dê certo, a pessoa deve crer que o ritual vai curá-la, mas em alguns rituais pode acabar trazendo outras doenças. Quando algumas enfermidades não têm cura e a pessoa não tem mais esperança, ou seja, a crença dela, elas acabam procurando esse meio. Mas isso não significa que algumas ervas utilizadas pelos xamãs e pajés sejam descartadas pela medicina tradicional. Alguns exemplos são a quebra-pedra, o boldo e o guaco, que você pode encontrar como chás em casas de ervas naturais, ou você pode encontrar em farmácias. A quebra-pedra, como o nome de ursacol, que é feita a partir das folhas, raízes e sementes. O boldo você pode achar como evafito, que é feita a partir das folhas, frutos, às vezes do óleo também. E o guaco, que você pode achar como um xarope chamado guacovita, que é feito a partir das folhas. Outros exemplos são o guaraná, o mulungu e a copaíba. O guaraná você acha na farmácia como o Vicforte, que é feita a partir da semente. O mulungu como maracujina. Tem outras substâncias também, não tem nenhum que seja só o mulungu, mas todas têm a mesma finalidade. E é feita a partir da casca do mulungu. E a copaíba, que você vai encontrar como copaíba mesmo, o óleo, que é feito a partir da casca. Bom dia, eu sou o Bruno, da sala 4, equipe 1, do turno da manhã, e eu vou falar sobre técnicas indígenas que são usadas até hoje na indústria, com foco na extração de princípios ativos das plantas. Na infusão, o meio solvente é água quente, o famoso chazinho. Ela é utilizada principalmente em plantas ricas em princípios ativos voláteis e com aromas delicados. É fervido uma pequena quantidade da planta, normalmente com princípios medicinais, e a proporção dela depende do nível de concentração que você quer. A infusão é um método fácil e rápido, mas ela é de baixa eficiência, por isso é utilizado apenas em folhas e para tratamentos medicinais de baixo desempenho. A maceração é um processo a frio, no qual ela usa especialmente o óleo como solvente. Ela é indicada para a preparação de plantas que sofrem alteração em suas propriedades quando elas são expostas ao calor extremo. Para obter um bom produto final da maceração, é de grande importância que você escolha um óleo vegetal de alta qualidade, que ele seja puro e prensado a frio. O óleo precisa ser compatível também com as propriedades da planta que vai ser macerada. A grande vantagem desse método é que a gente pode guardar o produto final por um tempo maior, de 6 a 18 meses. A tintura também é um processo a frio, mas esse preparo é feito com álcool como solvente. Ele é um método utilizado na perfumaria botânica para o preparo de perfumes, aromatizadores e colônias. O álcool mais utilizado é o de cereais, por ele ser mais delicado do que o álcool etílico, que é facilmente achado em mercados. A tintura da planta fresca é feita com álcool puro, sem diluir, porque ela vai soltar água durante o processo.
ela é feita usando uma porção de mais ou menos 25% da planta fresca em relação ao volume do álcool, ou seja, 250 gramas de planta fresca para 1 litro de álcool. A relação que a gente consegue estabelecer com todos esses processos de extração de princípios ativos das plantas é que, desde os indígenas até hoje, essas técnicas são utilizadas. Obviamente, a gente modernizou todos esses processos e hoje a gente tem máquinas que trabalham 24 horas por dia para fazer esses processos, mas a base delas é exatamente igual. Elas podem ser feitas tanto em pequena escala, como a fabricação de um sabonete a partir de óleo de cozinha e soda cáustica, ou como em grande escala, sendo utilizado por indústrias farmacêuticas ou indústrias boticárias. Indústrias de maquiagem usam bastante esses processos. Então, essas técnicas indígenas deram a origem a todos os processos industriais envolvendo princípios ativos de plantas que a gente conhece até hoje. Oi, meu nome é Luiz, sou da sala 4, sou da equipe 1, sou da manhã e vim apresentar a minha resolução do trabalho de física. A gente tem aqui no segundo slide, a gente tem aqui mais ou menos uma explicação de como essa Olimpíada conseguiu ser criada. Bom, os índios quase nunca tiveram momentos de competição para mostrar sua força e o que eles aprenderam desde pequenos. Mas, em 1995, isto finalmente mudou com a primeira Olimpíada, que recebeu o apoio do Ministério de Esportes, com o Comitê Intertribal com o lema "O importante não é competir e sim celebrar", que foi o lema que eu citei para vocês no primeiro slide. E a principal modalidade da Olimpíada é a canoagem. Aqui no terceiro slide é a pergunta, o desafio que foi proposto no trabalho. A tribo Guarani quer melhorar seu desempenho com a canoa, obtendo maior velocidade. Mas, como eles não têm o equipamento para medir a velocidade que eles usam para conseguir atravessar o rio de uma margem a outra, a tribo então resolveu usar um método indiretamente, medindo a distância que a canoa iria percorrer em um lago enorme e um cronômetro simples para medir o tempo. Como a tribo fez esse experimento? Bom, aqui eu tenho um exemplo que vai ser citado no quarto slide, mas aqui é a primeira forma aqui, que é o VM igual a ΔS sobre ΔT. Para encontrar o tempo, que é o ΔT, tem que dividir o T, basta dividir o ΔS pelo VM. Que aqui ficaria assim, ó, T igual a ΔS sobre VM. Daí aqui a gente tem, para calcular o espaço, para calcular o valor do espaço, que é o ΔS, basta multiplicar o VM pelo ΔT. É um dos exemplos que eu tenho aqui e que também vai ser citado no quarto slide. Aqui no quarto slide a gente tem essa mesma forma de calcular, só que com uma forma diferente, assim, mais ou menos diferente do slide que eu acabei de citar para vocês. Que é assim, VM igual a ΔS sobre ΔT. Que aqui vai falar a mesma coisa. Para encontrar o tempo, que é o ΔT, basta dividir o ΔS pelo VM, que ficaria T sobre ΔS sobre VM. T igual a ΔS sobre VM. E para calcular o valor do espaço, basta multiplicar o VM pelo ΔT, que no caso aqui vai ficar ó, ΔT igual a ΔS sobre VM. É a mesma forma de calcular o tempo. E aqui também tem a forma mais detalhada e... Bom, detalhada não. Mais resumida. Que é o VM igual a ΔS sobre ΔT. Oi, meu nome é Lucas Fernandes Oliva, eu sou da equipe 1 e eu vou apresentar sobre o trabalho de oficinas tecnológicas.
Oi, meu nome é Kylan, sou da equipe 1, sala 4, e fiquei responsável pela parte de química nesse trabalho. Então, antes de falar o que os indígenas, tipo, o que a cultura dos indígenas influencia até hoje na termoquímica, eu vou falar, tipo, alguns costumes deles que envolviam a termoquímica, que um deles é, tipo, o método de purificação da água, que a gente usa até hoje, que é ferver a água para eliminar as bactérias. Usavam o fogo para cozinhar alimentos e, tipo, ervas medicinais e naturais para baixar sintomas como febre, assim, que aumenta a temperatura do corpo. Então, algumas das maiores contribuições dos indígenas na termoquímica até hoje é mais na área, assim, natural mesmo, tipo, descobrimento de ervas medicinais naturais, plantas que, tipo, plantas, seivas que são utilizadas para fazer remédio, que, tipo, é essencial, assim, na fabricação de remédios. E... Mas a cultura, assim, dos indígenas, que não só os indígenas, outros povos também utilizavam, mas, tipo, ferver a água, assim, pra purificar ela, cozinhar com fogo também, tipo, coisas básicas, assim, naturais. E a termoquímica, hoje em dia, tipo, consiste em saber se um fenômeno é exotérmico ou endotérmico, que o exotérmico você libera energia para o ambiente, você não, no caso, o objeto, e o endotérmico é a absorção de energia do ambiente, você absorve de fora. E as principais contribuições da cultura indígena para a termoquímica são mais coisas assim naturais mesmo, tipo descobrimento de ervas, ervas naturais, essas coisas.